Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a mais um culto de doutrina. Eu gostaria que nesse inteirinho você pegasse a sua Bíblia para a gente poder folhear alguns versículos no decorrer da mensagem. E antes disso nós vamos realizar uma oração, agradecendo a Deus por tudo o que tem se acontecido em nossas vidas. Se você puder fechar os seus olhos junto comigo, vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai que estás nos céus, obrigado, Jesus, por mais um dia estarmos aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, por termos acordado, termos nos alimentado, termos trabalhado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade qual o Senhor nos concede de mais uma vez, Senhor, juntamente com os nossos irmãos, estarmos assim, ó Deus, através da tecnologia, reunidos na Tua presença, Pai. Quão maravilhoso é os Teus atributos, Senhor, onisciência, onipresença, onipotência, Pai. Nós estamos aqui, mas eu creio que também o Senhor está com os nossos irmãos. Eu quero que, neste momento, o Teu Espírito Santo, ó Pai, alcance cada um dos Teus filhos, aonde eles estiverem, alcance dos seus celulares, até mesmo dos computadores, Senhor. Que Teu Espírito adentre a cada lar nesta noite, fale a cada coração através da Tua palavra, Senhor. Pai querido, obrigado por termos mais esta oportunidade de podermos cultuar a Ti e aprendermos juntos a Tua palavra, Senhor, nesses tempos que estamos passando. Mas a Tua palavra diz que tudo contribui para o bem daqueles que Te amam, Senhor. E eu Te louvo, meu Deus, Te agradeço, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Porque nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Eu vou convidar agora a nossa irmã Andréia Paiva. Ela vai estar juntamente conosco, irmãos, louvando a Deus um hino. Amém? Paz do Senhor, meus amados irmãos. Vamos louvar e adorar o nome do Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor com o hino de número 442. Se você tiver a sua harpa aí, vamos entoar a Deus com este louvor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Breve no céu, Jesus. Breve no céu, Jesus, há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve reviverei em plena luz, no olho do céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor
glória do céu, eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Aleluia, glória a Deus. Bom, meus irmãos, estamos aqui de volta. Pegue sua Bíblia juntamente comigo. Abra em Romanos, capítulo de número 14, ou 14. Romanos, capítulo de número 14. Nós vamos ler apenas aqui alguns versículos. E eu quero frisar um versículo aqui para a gente trabalhar em cima dele nessa noite. E a gente pensar um pouquinho, irmãos, sobre esse tema que eu divulguei ontem nas redes sociais, o qual Deus tem colocado no meu coração, que o tema escolhido para hoje é o que o Evangelho não é. Esse é o tema que Deus tem colocado no meu coração e nós vamos pensar um pouquinho em alguns minutos aqui. Eu gostaria que você não se distraísse, eu gostaria que você reunisse sua família e prestasse atenção, porque nesses minutos ou nesses momentos eu creio que Deus já está falando conosco, já falou através desse hino muito bonito, já tem falado aos nossos corações. Então, Romanos capítulo 14, apenas algum versículo, do verso 13 ao verso de número 17, diz assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Então eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite, pensando no que o Evangelho não é. Há muitos movimentos e coisas que são identificadas por aquilo que é apresentada. Porém, existem outras coisas que não são apresentadas na sua essência, ou seja, aquilo que realmente são. Há muitas formas de se apresentar produtos, ou qualquer outra coisa, enfim. E quem oferece produtos comerciais, ele tenta passar a melhor imagem possível, às vezes omitindo algumas falhas do produto. Assim, de vez em quando aparecem algumas reclamações, pois isso é muito natural, alguém passar uma imagem de algo que na realidade não é. Mas nesse assunto aqui, irmãos, eu quero falar não de mercadorias. Eu não quero falar de mercadorias, não quero falar de produtos, não quero falar de vendas. Eu quero falar de algo muito mais proeminente e precioso. Algo cuja essência ela nunca mudou e jamais se perderá no meio do caminho. Eu quero falar sobre o Evangelho. Vamos pensar nesta noite. Eu creio que tem vários irmãos nos vendo neste momento e cada um teve uma chamada da parte de Deus, cada um tem trilhado esse caminho o qual Deus tem nos chamado. Eu sei que no meio do caminho tem altos e baixos, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. O que é o Evangelho? Nós precisamos entender, irmãos, o nosso chamado.
Nós precisamos entender, irmãos, qual é o nosso papel como igreja do Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, o porquê nós vamos aos cultos, o que nós passamos horas ali juntamente com os irmãos, que nesses últimos dias estamos sendo privados desta maravilha, mas enfim, a essência do chamado. O que é o Evangelho para você? O que você pensa sobre o Evangelho? O que te informaram? Qual foi a informação que você conseguiu do Evangelho? O termo Evangelho, ele se origina do grego evangelion, cujo significado é boas novas. E o termo aqui ele era usado para se dar boas notícias. E ele foi usado por Jesus e posteriormente foi adotado pelos apóstolos. Atualmente há muitas pregações que pode ser qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa. Menos evangelho. Menos evangelho. Existem religiosos que apresentam o evangelho como um paraíso na terra. No entanto, isso não é verdade. Conforme Paulo diz, o evangelho é o meio pelo qual o homem será salvo. Vamos ver Romanos 1,16. Abre aí Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus. Paulo falando nessa carta aos irmãos de Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Abrindo um parênteses aqui, irmãos, quando Paulo diz aqui, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, fez-me lembrar que quando eu aceitei Jesus, no ano de 93, eu ia para a igreja e escondia a Bíblia. Eu tinha vergonha de carregar uma Bíblia, eu tinha vergonha de carregar a palavra. E aí eu olho para esse versículo hoje e vejo como é que Deus tem o poder transformador sobre as nossas vidas. Mas isso, irmão, é interessante que conforme você vai caminhando essa jornada cristã, Deus vai falando ao seu coração, a tua alma vai ficando cada dia mais sedenta, o teu espírito vai ficando mais sedente pelas coisas de Deus. Aí chega um momento que você fala que com convicção, que nem diz o apóstolo Paulo, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder de Deus, irmãos, para a salvação. Não há dinheiro nesse mundo que compre a salvação, porque a nossa salvação foi comprada com sangue, foi derramada ali na cruz do Calvário. Memoramos a morte e ressurreição de Cristo nesse último final de semana. Nós relembramos, irmãos, o sacrifício que Ele fez ali na cruz por nós. E muitas das vezes, irmãos, nós nos negligenciamos uma vida cristã, uma vida verdadeiramente devota ao Senhor. Mas aqui, voltando ao Evangelho e entendendo que aquilo que nós temos, irmãos, é poder vindo de Deus, não é do homem, não é do dinheiro, não é da prata, não é do ouro, é de Deus e é de graça. O que está faltando em nós, irmãos, é ir buscar esta essência, é buscar com afinco, irmãos, essa graça que Deus nos deu e se maravilhar do poder de Deus, ser verdadeiramente instrumentos usados para a glória dEle, para a honra dEle, para o louvor dEle. O Evangelho, irmãos, o Evangelho que lhe oferece tudo e não exige nada,
Ele é programado por toda parte. Esse é aquele o evangelho da chave. Receba a chave. O evangelho das curas. Receba as curas. O evangelho da prosperidade. Vem para cá, que o seu sufoco financeiro vai acabar. É pregado todo esse tipo de evangelho, eu tenho visto aí nas mídias sociais, irmãos. Menos o evangelho, qual é o meio de se salvar. O evangelho que deve ser proclamado é aquele que salva. Esse é o primeiro elemento necessário para o homem, cujas características é a renúncia. A renúncia. Evangelho, irmãos, é renúncia. Jesus falou, olha, aquele que quiser vir após mim, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Quem disse que evangelho era fácil? Eu sempre disse para os irmãos na igreja, evangelho é simples, mas não é fácil. Mas nos dá graça, irmãos. Deus nos dá graça para suportar as aflições. Deus nos dá graça para passarmos pelas provações. Olha só o jovem rico, o que ele perguntou para Jesus em Mateus. Vamos dar uma olhadinha aqui, capítulo de número 19, no verso de número 16. Aquele jovem rico diz assim: eis que, se aproximando dele, um jovem disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Muitas vezes, irmãos, as pessoas querem a vida eterna, mas não querem uma vida de renúncia. Jesus vai e indaga esse jovem aqui, mostra para ele que ele tem que seguir os mandamentos. E ele, nos versículos posteriores, ele diz: olha, Senhor, isso tudo eu tenho feito desde a minha mocidade. Jesus vai e indaga aquele jovem e diz para ele: então vai agora, vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Ou seja, Jesus já conhecia o coração dele. Jesus sabia que ele não ia abrir mão da sua riqueza. E aí, irmãos, ele tinha uma preocupação muito grande, esse jovem. Queria morar no céu, queria herdar o reino de Deus, mas não queria abrir mão das coisas desse mundo, irmãos. Mateus 6,33 diz: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós entendemos isso, irmãos, e aplicamos em nossa vida, porque muitas das vezes o que acontece, irmãos, muitas das vezes lemos, muitos pregam, mas falta viver a palavra, a prática da palavra. E é isso que o Senhor está nos ensinando nessa noite. O verdadeiro evangelho. Lembra de Nicodemos? Nicodemos, em João aqui, capítulo de número 3, vamos um pouquinho mais para frente. João, capítulo de número 3, alguns versículos, do versículo 1 ao 7. Ele diz assim, olha: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, ou no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O evangelho que eu conheço, o evangelho qual eu aceitei, é um evangelho de transformação. É um evangelho, irmãos, de mudança. É um evangelho de conversão, mudança de direção. Então, irmãos, quando
nós entendemos o que é verdadeiramente o Evangelho, o Evangelho ele promove uma mudança na vida da pessoa. Ela tem que ser transformada, irmão. Não tem como dizer que é uma nova criatura se não tiver passado pela transformação através da palavra de Deus. Olha só que Paulo diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. Nós folheando um pouquinho aqui, um pouco mais para frente, a Bíblia, 1 Coríntios aqui, 2 Coríntios 5,17, talvez alguns irmãos já saibam até de cor. Ele diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Novo, irmãos, está entendendo? Então, se verdadeiramente nós aceitamos Cristo no nosso coração, tivemos realmente uma experiência com Deus, se adentramos ali a presença do Senhor, tem que haver mudança. Não adianta aceitar Jesus e continuar a mesma coisa durante anos e anos e anos dentro da igreja. Precisa-se haver mudança. Se não tem força, como não temos, oremos a Deus, pedimos ao Senhor que nos dê força, para que essa mudança venha através de Deus, porque o homem, por si só, ele não consegue. Mas se você abrir o teu coração e falar assim: Espírito Santo, entra na minha vida, eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova mulher, como está escrito aqui, assim que se alguém está em Cristo, é necessário, irmãos, estarmos em Cristo, para se tornarmos uma nova criatura. Nós por nós mesmos não temos força, pedimos e abrimos o coração e falamos para o Senhor que Ele nos dê graça, nos dê força. E aí sim, o Evangelho genuíno é pregado, porque vão olhar para mim e vão olhar para você e vão ver mudanças. Vão ver que verdadeiramente Deus te escolheu, Deus nos separou, Deus nos deu essa liberdade e nos deu essa oportunidade de estarmos na presença dele, para realizar a sua obra. Assim como ele fez com o próprio Jesus, quando ele diz que somente o Evangelho tem poder, somente o Evangelho tem poder, irmãos, para transformar o vil pecador em uma nova criatura. Não adianta, eu e você, nós não temos essa capacidade. O que nós podemos fazer é orar. E quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. É o mesmo que está aqui agora comigo e que está aí com você e a sua família. É esse mesmo Espírito Santo que nesta noite olha para você e diz: olha, não temas, porque eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te esforço. Então, irmãos, na realidade não devemos temer, devemos estar firmes cada dia mais na presença do Senhor. Olha só, o Senhor me deu o seu Espírito, disse Jesus, Ele me escolheu para levar boas novas aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Está lá em Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Irmãos, para isso que nós fomos chamados, para isso que nós fomos libertos, para isso que nós fomos transformados, irmãos, para fazer discípulos. Este é o genuíno evangelho que eu conheço, o evangelho transformador, aquele que salva a minha vida, transforma a minha mente, meu corpo, minha alma aos pés do Senhor, para que eu vá ao campo e consiga ganhar mais almas para o reino de Deus, resgatar almas, irmãos, que estão neste momento sedentas ali na mão do adversário. E nós estamos negligenciando esse papel qual o Senhor nos deu. Estamos muitas das vezes indo às igrejas, irmãos, só pedindo para nós, pedindo para nós, pedindo para nós, e esquecendo verdadeiramente que tem muitas pessoas que estão afastadas do Evangelho, muitas que nem conhecem ainda, irmãos, e o Senhor está às portas. Precisamos despertar, igreja. Esse é o último momento da igreja na terra. Isaías 61, 1 e 3, olha só o que
o profeta diz aqui, nesses versículos, Isaías capítulo 61, o verso 1 ao 3. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Meus amados, tem uma unção diferenciada sobre a sua vida. Deus, quando nos chamou, Deus, quando nos escolheu, quando nos separou, irmãos, nos capacitou, nos deu autoridade, irmãos, talentos. Aonde estão os talentos que Deus nos deu? Aonde estão os talentos que Deus confiou em nossas mãos para que pudéssemos pregar esse evangelho, irmãos? Porque se não formos cheios do Espírito Santo, irmãos, nós não temos nada do que falar. Mas é necessário, irmãos, voltarmos ao primeiro amor. É necessário, irmãos, a igreja nesse momento despertar, acordar do sono da inocência, irmãos, e buscar a presença de Deus. E após o ministério de Jesus, irmãos, os apóstolos deram continuidade às boas notícias. Está aqui, Atos capítulo 14. Se você abrir aí juntamente comigo, no livro de Atos, capítulo de número 14, vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. Atos capítulo de número 14, o verso de número... Atos 10, 34. Atos 10, 34, o que diz a palavra de Deus? Diz assim: e abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Olha como o nosso Deus é lindo. Olha como o nosso Deus faz. Eu estou observando tudo isso que o mundo está passando nesses últimos dias aí. Olha o que Deus fez, irmãos. Nivelou todo mundo no mesmo sentido. Não escolheu cor, raça, sexo, situação financeira. Todos estão aí à mercê de um vírus que não estão vendo. Muitos irmãos estão desesperados, mas você que é crente no Senhor, você que crê na palavra, você que levantou as suas mãos, que aceitou Jesus, devemos fazer todas as recomendações cabíveis, mas não devemos temer, irmãos, porque o nosso Deus é maior do que tudo isso. E a igreja está clamando, a igreja está orando. Crente, não se desespere, não entre em aflição. 1 Pedro 5,7, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, ele toma conta de você. Porque muitas vezes, que nem diz a palavra de Deus, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção no nome do Senhor. Muitos confiam no dinheiro, estavam confiando no seu trabalho. Não, irmãos, isso tudo é passageiro. Confie no Senhor. Deus não vai deixar o justo sequer passar necessidade. Deus conhece a estrutura de cada um de nós. Não se desespere. Aproveite este momento de pandemia e fale do amor de Deus. Não fique falando só da tristeza, de tudo que está se perdendo. Não, comece a falar que Jesus é bom, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura e Jesus leva para o céu. É essa a nossa esperança, igreja do Senhor. Não se desespere nesse momento de pandemia, creia. Fique no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia, glória a Deus.
Esse é o evangelho que eu creio. Esse é o evangelho que eu aceitei, irmãos. Esse é o evangelho que nós devemos viver. Atualmente, irmãos, podemos constatar que muitos têm um entendimento do evangelho totalmente diferente do que ele é e a sua finalidade. Hoje em dia, existem mudanças grosseiras na maneira de se propagar o evangelho. Apesar que também nos dias de Paulo isso acontecia, as mesmas coisas. No entanto, Paulo, ele procurava combater com veemência para manter o evangelho na sua essência, desde o princípio. Irmãos, nós temos uma essência, nós temos um princípio, nós somos pentecostais, nós somos pessoas, irmãos, que acreditamos nos dons, nós somos pessoas, irmãos, que o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado, transformou as nossas vidas, para que através de nossas vidas, vidas fossem tocadas, vidas fossem transformadas, irmãos. Se o Senhor hoje vier até nós e perguntar: Valdir, quantas almas você ganhou para o meu reino? Quantas almas você separou para mim? E aí, irmãos, o que nós vamos responder para o Senhor? O evangelho. Qual é o tipo de evangelho que você está querendo viver? Evangelho é sacrifício, irmãos. Evangelho de facilidade para nós não funciona. Evangelho verdadeiro e genuíno é aquele que transforma. O evangelho, irmãos, ele tem características próprias e imutáveis. Quem procurava viver o evangelho genuíno estava servindo realmente a Cristo. Serve a Cristo, agrada a Deus e é estimado pelas pessoas. Eles veem a diferença no cristão. Eles olham para você, eles não precisam você se identificar. Ah, eu sou crente. Não precisa. Irmãos, porque o verdadeiro crente transformado pelo poder de Deus está no seu caráter, nas suas palavras, nas suas atitudes, na sua forma de conviver com os demais. Este é o verdadeiro evangelho que eu conheço, o evangelho transformador. Romanos 14:18 diz isso, que aquele que realmente vive o evangelho genuíno, ele agrada a Deus, ele serve a Cristo, estima pelas pessoas. Muitos não querem mais ser servo, muitos só querem ser servido. Ah, Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá. Não, irmãos, nós somos chamados para servir. Eu vi outro dia uma frase dizendo assim: quem não serve para ser servo, não serve para servir. Então, irmãos, o evangelho, ele é fruto da justiça divina. Ele é o fruto que gera paz. É a obra da justiça, proporcionará tranquilidade e segurança eterna. Isaías diz isso, 32:17. Entretanto, irmãos, o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Você começa a conhecer verdadeiramente quando uma pessoa foi impactada pelo evangelho através dos frutos que ela começa a produzir. São esses. De repente era uma pessoa muito amarga, hoje é uma pessoa amorosa. De repente era uma pessoa muito triste e hoje era uma pessoa alegre. De repente era uma pessoa que não tinha paciência, muito explosiva, muito nervosa. Mas aí o fruto do Espírito vem lhe dar paciência. De repente era uma pessoa que era maldosa. Mas aí entra o fruto da benignidade, da bondade. De repente era uma pessoa infiel no trato com as pessoas, nos negócios. Mas daí surge a fidelidade. São essas características, irmãos, que o evangelho genuíno produz no crente verdadeiro. Fruto do Espírito: amor, alegria, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. O evangelho não é, irmãos, meio de sobrevivência. Preste atenção. O evangelho não é meio de sobrevivência, como alguém pensa. Muitos, irmãos, abrem igrejas, né? Dizendo que foi Deus que mandou, porque quer tirar um sustento próprio. Isso não é evangelho, irmãos. Isso não é evangelho, irmãos.
Evangelho, irmão, não é meio de sobrevivência. Evangelho, irmãos, alguém pensa que, eu vou viver da fé, e quer sair por aí pregando, irmão, pedindo oferta nas igrejas. Deus me deixou como pregador itinerante, eu vivo da fé. Irmãos, quando Deus manda, Deus se responsabiliza. É claro que tem realmente aqueles que se dedicam exclusivamente à pregação do Evangelho. Paulo falou isso, que eles serão ajudados. Lá em 1 Coríntios 9, vamos ver isso. 1 Coríntios capítulo 9, o verso de número 13 ao 17. Diz assim: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas usei e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, isso é o apóstolo Paulo falando, porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada, sabendo, irmãos, que nós fomos chamados para pregar esse genuíno Evangelho. E quem abraça esse ministério, irmãos, quem abraça esse ministério, ele deve saber, irmãos, que tem sofrimento. E sofrimento, irmãos, são as marcas do Evangelho de Cristo. Parece até meio irônico a gente falar que, ou nós falarmos, nós somos chamados, irmãos, para sofrer. Evangelho, irmãos, é sacrifício. Não é mordomia, não é acomodação. Evangelho é sofrimento. No entanto, olha o relato de Paulo em sua carta em 2 Coríntios, capítulo de número 6, o verso 5. O que é que ele está falando aqui nesse momento? 2 Coríntios, capítulo de número 6, o verso de número 5, ele diz o seguinte: nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Ou seja, todo o sofrimento Paulo passou. Isso está nas Escrituras, irmãos. Os anos se passaram, as décadas se passaram, mas o Evangelho genuíno, irmãos, ele não pode mudar. Ele tem que ainda prevalecer na sua essência. Ele tem que prevalecer na sua essência. Evangelho, irmãos, não é vida de privilégio. Evangelho genuíno, irmão, não é vida de glamour. Nem muitos querem aparecer nos púlpitos pregando, né? Depois tiram várias fotos, querem saber quantas curtidas deu. Eu não quero saber quantas curtidas deu, irmãos, nessa pregação. Eu quero saber quantas almas se renderam aos pés do Senhor. Porque, irmãos, tem que fazer que o apóstolo João diz. O importante é que ele cresça e que eu diminua. O genuíno Evangelho, você que é pregador, você que pensa em ser pregador, pensa em ser obreiro, preste atenção, o ministério ele é sacrificial, não é fácil. Você tem que desaparecer e Cristo tem que aparecer e as almas têm que se render aos pés do Senhor. Isso para mim é a melhor confirmação de que Deus é nas nossas vidas. É quando nos entregamos ao Senhor e fazemos o seu querer. Então, amados, Evangelho não é vida de privilégio, não é vida de glamour, não é vida de holoforte. Disputas por lideranças somente têm o objetivo, irmãos, a ganância.
a ganância pela lã e pelo leite das ovelhas. Infelizmente, com a finalidade de enriquecer ilicitamente. Enquanto muitos membros, obreiros, passam fome, necessidade, os melhores lugares, irmãos, supostas missões, são para os seus familiares, para ter regalia, alto salário, enquanto alguns são enviados para países pobres e o que eles ganham não dá nem para viver. Infelizmente, irmão, muitas igrejas assim. Infelizmente. E isso tem gerado, irmãos, escândalo e motivo de chacota. E os membros que andam nas ruas escutam isso. Que vergonha, não é? Que vergonha para nós. Mas, irmãos, se olharmos os obreiros desde o começo da igreja, eles não tiveram vida de glamour. Muitos ainda continuam sendo humilhados pelos seus líderes, que mantêm dizendo que o Senhor os enviou. Quantos filhos de obreiro, irmãos, estão desviados, revoltados por seus pais viverem peregrinando, realizando a obra, e muitos esqueceram da sua família. Muitos, irmãos, por aí pregando, esquecendo dos seus familiares, enquanto alguns estão em alguns lugares privilegiados. O extremismo religioso, irmãos, o extremismo é intolerante e perseguidor. O extremismo é perigoso, ele tem causado muitos males para a igreja. Ele reflete na propagação do evangelho de maneira muito negativa. Muitos pastores às vezes se odeiam, muitos se degladiam, muitos aí eu vejo igrejas disputam posições, são donos de ovelha, privam suas ovelhas, se comunicarem com outras ovelhas de outras igrejas, às vezes com algumas denominações co-irmãs, e às vezes eles chegam até o extremo de excluir as que visitam outras igrejas, até às vezes onde tem parente mesmo dessas ovelhas. São verdadeiros senhores feudais, irmãos, escravizadores, são donos das ovelhas, muitas vezes pastores, irmão, agindo como ímpio, muitos deles recebendo grandes salários, como infelizmente políticos, muitos recebendo sem trabalhar. Mas, irmãos, para mim não são pastores, são mercenários. Outro dia eu vi duas autoridades conversando sobre a situação de muitos pastores. No momento eu fiquei com vergonha até que eles soubessem que eu era crente. Me senti humilhado. Agora imagine um membro novo convertido ouvir o que eu ouvi. O que eles falavam era a pura verdade. Finalmente, irmãos, que tipo de evangelho está sendo pregado? Qual é o tipo de evangelho? Muitos, irmãos, usam a mídia para desabafar. E pasmem, às vezes até com palavrões. Esses tais farão com que haja perseguição aos cristãos. E não estamos muito longe disso, irmãos. É só uma questão de tempo. Devemos rever os valores que foram deixados para trás pelos nossos pais na fé. Muitos deles sofriam para não ver o evangelho censurado. Voltarmos, irmãos, a pregar o evangelho que salva, cura, batiza no Espírito Santo, o que a gente não se vê mais. As pregações do Calvário praticamente desapareceram dos púlpitos. Irmãos, não há arrependimento de pecado sem evangelho. Não há redenção da alma sem evangelho. Não há salvação sem evangelho. Não há eternidade sem evangelho. Sem ele não há novo nascimento. Não há renúncia. Não há santificação. Mas quem prega essas mensagens hoje, irmãos? A não ser prosperidade, riquezas, promoção, bens materiais. Os crentes atuais, irmãos,
cada dia mais vão se distanciando da realidade do Evangelho. Quem viu mais alguém se levantar na igreja e pedir oração para que Jesus o batize no Espírito Santo? Alguém já viu? Quando foi a última vez que você viu Jesus batizar alguém no Espírito Santo? Veja as profecias atuais em muitas igrejas. Somente, irmãos, são bem-vindas quando massageia o ego. Quem viu mais profecia de correção no meio da igreja? Paulo temia após a sua partida, irmãos, lobos cruéis que não perdoariam rebanhos, lá em Atos 20, 29. Temia também que os crentes perdessem a sua simplicidade. 2 Coríntios 11, 3. Vamos dar uma olhadinha aqui. 2 Coríntios 11, 3 diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Amados, essa é uma dura realidade. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos, irmãos, pregar verdadeiramente o evangelho genuíno. O evangelho, irmãos, que tira da mão de Satanás e traz para as mãos do Senhor. Pregue o evangelho, irmãos. Digam a verdade dentro da palavra. Não diga aquilo que você quer falar. Simplesmente pregue a Bíblia. O evangelho, irmãos, genuíno. O evangelho verdadeiro. O evangelho que salva. O evangelho que cura. O evangelho que liberta. Esse é o evangelho que eu creio, irmãos. O evangelho não é, irmãos. Não é isso que estão falando por aí afora. Uma coisa que nós temos que entender. Eu não quero que a igreja imite o mundo, mas que o mundo imite a igreja. Qual é o caminho que nós estamos seguindo? Será que estamos sendo diferentes dentro desse contexto? Será que as nossas vidas estão impactando vidas de mais alguém? Ou será que simplesmente somos pessoas comum, igual às outras pessoas? Que o Espírito Santo, irmãos, nos ajude. Que Deus tenha falado ao teu coração nesta noite. Que nós possamos, irmãos, entender o que Deus quer através dessa palavra. Nós vamos ouvir agora mais um louvor pela nossa irmã Andréia. E que você não saia da sala agora, porque em seguida estarei orando e estaremos encerrando, mais neste momento com Deus, o qual Deus falou com o meu coração e falou também ao seu coração. Que o Senhor, irmãos, nos ajude a sermos crentes fiéis. Que o Senhor, irmãos, nos ajude a estarmos cada dia mais firmes na sua presença. Que Deus abençoe. Aleluia, louvado seja Deus. Que é por essa palavra, irmãos? A palavra genuína. E este louvor que eu digo, que através dessa palavra genuína que todavia eu me alegrarei no Senhor. Vamos louvar a Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação,
o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro pode uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Em Abacuque 3,18, ele diz: todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado, amém? Amém, irmãos. Um louvor abençoado pela nossa irmã Andréia. Agora eu quero que você feche seus olhos juntamente comigo. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento que nós passamos aqui na sua presença. E eu creio que Deus falou conosco através dos louvores, falou conosco através da palavra, e que nós venhamos não só ser apenas ouvinte, como diz o apóstolo Tiago, mas ser praticante desta palavra. Vamos orar? Querido e eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, o nosso coração se regozija e se alegra na Tua presença nesta noite, através desta palavra gloriosa, Senhor amado, a qual eu creio que ela veio ungida através do Teu Espírito Santo, Senhor. E eu creio que tem alcançado vidas neste momento, ó Pai, que o Senhor possa, Jesus querido, falar aos nossos corações continuamente, ó Deus, a cada live que aqui realizarmos, Senhor, estarmos reunidos na Tua presença. Pai querido, eu quero Te louvar pela vida dos irmãos que estão aqui escutando do outro lado, que o Senhor neste momento visite cada lar, Senhor amado, e supra a necessidade, Senhor, física e espiritual,
cada um dos teus filhos, Senhor amado, que eu sei que muitos, ó Pai querido, talvez os corações estão tristes, angustiados ou até mesmo preocupados, Senhor, mas aqui oramos a Ti, Senhor, neste momento, ó Pai de adoração. Nós oramos a Ti, Senhor, crendo que o Teu Espírito Santo os visite agora e tire essa tristeza, esta preocupação. Passa o Teu bálsamo, Senhor amado, através, Jesus querido, do Teu Espírito Santo nesses corações, ó Deus, e que vidas sejam impactadas, ó Pai, através do Teu poder. Meu Deus querido, enquanto não nos podemos reunir como igreja ali naquele lugar, meu Pai, que aonde alcançar, meu Deus querido, esta mensagem, os corações sejam transformados e tocados pelo Teu poder. Pai, eu Te louvo, Senhor amado, por esta oportunidade de estarmos reunidos na Tua presença. Eu sei que cada um no seu lar, meu Pai, mas o Teu Espírito Santo, que é onipresente, está em cada casa, Senhor. Pai querido, guarda os Teus servos desse vírus. Guarda os Teus servos do desemprego, Senhor amado. Guarda os Teus filhos da depressão, meu Pai. Guarda os Teus filhos, Senhor amado, de toda e qualquer doença, Senhor amado, deste século. Meu Deus, tira a tristeza do coração de alguns, Senhor. Tira a aflição, tira a angústia, Senhor amado, neste momento. E entra, Deus querido, com providência. Coloca as Tuas mãos, Senhor. Porque aonde as Tuas mãos estão, Senhor, grandes coisas acontecem. Deus querido, Te louvo, Pai. Te agradeço, Jesus querido, por podermos esta oportunidade neste dia de hoje na Tua presença. Fica com cada um dos Teus servos e abençoa cada família, Pai, porque nós oramos no nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês e as suas famílias. Todos digam amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.